Às vezes, a transformação não começa com um milagre, nem com uma palavra celestial que rasga o céu. Começa com um silêncio. Um silêncio tão profundo que chega a assustar. Foi assim para Elias, para Abraão, para Maria, e é assim para qualquer pessoa que percebe que o coração ficou pesado demais para continuar vivendo como antes. O protagonista desta história, esse homem sentado diante de uma Bíblia fechada, não ouviu trovões nem visões. O que ele encontrou foi o próprio eco da vida que vinha ignorando há anos, cansaço, frustração e a sensação incômoda de que Deus parecia distante demais. Mas, se ele prestasse atenção, perceberia que o mestre nunca havia se afastado. Ele só estava esperando o momento em que aquele homem finalmente admitisse que já não podia transformar nada sozinho. O ambiente ao redor parecia comum, mas escondia uma espécie de revelação invisível. O barulho do ventilador girando devagar, o cheiro de café frio esquecido na xícara, a textura da mesa de madeira marcada por riscos antigos. Tudo falava, mesmo sem voz. E, naquele cenário, algo começou a se mover dentro dele. Uma pergunta simples, mas inevitável. Por que eu aceitei que a vida fosse só isso? Não era desespero. Era uma tomada de consciência. O primeiro passo de toda mudança profunda. Jesus compreendia esse ponto de virada melhor do que ninguém. Ele sabia que ninguém se levanta de verdade enquanto acredita que nasceu para se contentar com as migalhas do possível. Por isso, no Evangelho, ele nunca disse, aceite o que está quebrado, mas sempre perguntou, o que queres que eu te faça? Era um convite, não a teimosia, mas a responsabilidade espiritual. O mestre não ignora o sofrimento. Ele apenas recusa a ideia de que o sofrimento seja o destino final. O homem à mesa não tinha resposta pronta. Talvez ele estivesse carregando culpas antigas, ou talvez o medo de tentar de novo estivesse escondido dentro de alguma lembrança que ele nunca teve coragem de visitar. Mas foi justamente essa honestidade, esse ponto vulnerável, que abriu espaço para algo novo. No meio do silêncio, ele tocou na Bíblia com a ponta dos dedos. Não abriu ainda, apenas tocou. E esse gesto mínimo, quase imperceptível, já era um pedido. Era como se dissesse, Senhor, eu não sei como mudar, mas estou aqui. A temperatura do ar parecia mudar. Um vento suave passou pela janela semiaberta, carregando o cheiro da noite úmida, a promessa de chuva distante. Esse detalhe simples fez seus olhos levantarem. Ele não explicou por quê, mas sentiu por alguns segundos que aquele vento tocava também as áreas internas que ele não mostrava a ninguém. Era uma respiração da alma, lembrando-lhe que ainda existia algo vivo ali dentro. Algo que não estava resignado. Algo que ainda desejava transformação. Nesse momento, a verdade começou a se revelar. Deus não transforma a vida de quem vive anestesiado. A mudança começa quando o coração admite que o caminho atual não honra mais o que ele foi criado para ser. Jesus nunca disse para aceitar tudo como está, porque ele sabe que a fé não é conformismo. É movimento. É a força mansa que empurra a alma para fora de seus escombros. E naquela noite, sem perceber, aquele homem deu o primeiro passo para fora dos seus. Não abriu a Bíblia por acaso. Ele abriu porque, antes de qualquer gesto exterior, Deus já havia tocado algo dentro dele. A Bíblia aberta diante dele não era um símbolo religioso. Era um espelho. E espelhos, quando a alma está cansada, não mostram apenas o rosto, mostram feridas que a pessoa tentou esconder até de si mesma. Antes de ler qualquer versículo, ele ficou olhando as páginas, sentindo aquele incômodo familiar crescer no peito. Era como se algo dissesse, você não pode continuar construindo uma vida sobre o que está ferido. Não era acusação. Era verdade, uma verdade que esperou anos para ser ouvida.
O peso acumulado não veio de uma única tragédia. Foram pequenas desistências diárias, decisões tomadas no escuro, expectativas que ele ajustou para baixo porque acreditar doía mais do que renunciar. Havia um vazio antigo que ele alimentou sem perceber, dando desculpas que pareciam sábias, mas eram apenas medo disfarçado de prudência. E quando finalmente se viu naquela mesa, entendeu que o problema não era a falta de fé. Era a falta de coragem para olhar a dor até o fim. Jesus compreendia esse território íntimo onde ninguém gosta de entrar. Ele sabia que a alma humana se defende, racionaliza, empurra para o lado tudo aquilo que exige mudança. Por isso, antes de curar, ele perguntava: "Queres ser curado?" O mestre não provoca dor, mas ele também não a mascara. Ele vai direto ao ponto onde a alma sangra, não para expor, mas para libertar. Enquanto o homem pensava nisso, o mundo ao redor parecia desacelerar. A luz amarela da cozinha projetava sombras longas pela parede. O som distante de um carro passando na rua misturava-se com o tique do relógio pendurado na porta da geladeira. Um cheiro leve de chuva começava a entrar pela janela, o tipo de cheiro que avisa que o céu está prestes a desabar, mas de forma silenciosa, quase carinhosa. A temperatura caiu alguns graus e ele sentiu um arrepio nos braços, não de frio, mas de lucidez. Ali, sentado, ele percebeu a profundidade do que vinha carregando, a sensação de que sua vida tinha parado anos atrás, mesmo que seus dias continuassem se repetindo como se tudo estivesse normal. E essa percepção doeu. Doeu como um corte antigo sendo tocado novamente. Mas foi uma dor sincera, que traz verdade. Nem raiva, nem desespero. Apenas verdade. Ele lembrou de momentos em que se calou por medo de conflito, de oportunidades que recusou por achar que não era capaz, de orações que nunca fez porque acreditou que Deus não ouviria alguém como ele. Cada lembrança vinha como uma pequena lâmina abrindo espaços que ele tentara selar com pressa. E pela primeira vez, ele não fugiu dessas dores. Ele ficou, respirou fundo, deixou que elas passassem diante dele como um filme silencioso. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Não uma visão, nem uma voz audível, mas um entendimento interno, profundo, quase físico. Era como se Jesus sussurrasse sem palavras. Eu nunca pedi que você aceitasse essas dores como destino. Eu só esperei que você deixasse de fugir delas. Esse entendimento tocou algo que estava dormente dentro dele. O coração, tão acostumado a se defender, relaxou pela primeira vez em muito tempo. Não era alívio total, mas era o começo. 1 milímetro de abertura. Um espaço mínimo por onde a luz poderia entrar. Ele se deu conta de que a transformação que tanto buscava não viria de um milagre instantâneo, mas da coragem de encarar o que estava quebrado com sinceridade e entregar isso a Deus. O cheiro da chuva ficou mais forte. Pequenas gotas começaram a bater na janela, produzindo um som suave, quase ritmado, como se o céu estivesse respirando junto com ele. A textura da mesa sob suas mãos parecia mais viva, mais real, como se o mundo ao redor estivesse confirmando sua percepção. Algo dentro dele havia começado a mudar. Ele fechou os olhos por alguns instantes e deixou que o som da chuva preenchesse o ambiente. Pela primeira vez em anos, sentiu que não precisava fingir força. A dor que estava sentindo era parte do processo, e Jesus, que sempre trabalha no íntimo, não o deixaria atravessar aquilo sozinho. Quando abriu os olhos, havia uma certeza silenciosa ali. A vida só muda quando a dor para de ser negada e passa a ser entendida. E Jesus nunca disse para aceitar tudo como está, justamente porque ele sabe que parte da redenção acontece quando a alma finalmente diz a si mesma: isso não pode continuar assim. Enquanto pensava nisso, uma lágrima desceu. Não de tristeza absoluta, mas de alívio.
como quem encontra um caminho depois de anos perdido. E naquela gota solitária havia mais fé do que em todas as orações que ele tentou forçar no passado. A transformação havia começado. A transformação real não começa quando tudo melhora, mas quando tudo dentro de nós parece desertificar. Foi exatamente isso que ele percebeu naquele momento. A alma estava seca, não no sentido de falta de emoção, mas de falta de direção. A dor tinha falado a verdade, mas ele ainda não sabia o que fazer com ela. Era como estar num vasto campo vazio, onde cada passo ecoa, onde cada pensamento volta como um vento que faz a poeira levantar. E é justamente ali que Deus costuma trabalhar mais profundamente. O deserto não é punição, é clareza. E clareza dói. A alma não tem onde se esconder. Ele sentia isso como uma pressão leve no peito, uma solidão que não era exatamente tristeza, mas um convite silencioso. O ambiente ao redor parecia refletir esse estado. A chuva lá fora havia diminuído, restando apenas um gotejar contínuo que batia ritmado na calha, como um relógio interno marcando o início de uma nova etapa. O cheiro de terra molhada subia pela janela, trazendo consigo uma sensação contraditória, vazio e esperança misturados. Enquanto olhava para a Bíblia aberta, nenhuma frase saltou da página, nenhuma resposta formou-se pronta. Ele não entendeu versículos complexos, não teve revelações repentinas, e ainda assim sentiu que algo estava acontecendo. Jesus compreendia esse processo íntimo, o momento em que a alma não está pronta para avançar, mas também não consegue mais voltar para a vida antiga. É o intervalo sagrado onde o coração aprende a respirar de novo. Ele fechou os olhos e, por um instante, a casa parecia suspensa num silêncio absoluto. Não havia mais carros na rua, nem o ventilador girando, apenas um som suave, a água escorrendo pelo telhado, pingando da mesma forma que seus pensamentos desciam, um a um, revelando camadas que ele sempre adiou. A temperatura era morna, com o ar úmido tocando o rosto como um pano que Deus colocasse sobre a pele para suavizar o que ainda estava doendo. Era um consolo tão discreto que quase passava despercebido. Nesse silêncio profundo, ele começou a identificar sentimentos que nunca teve coragem de nomear. Medo de recomeçar, medo de falhar novamente, medo de acreditar em coisas boas. E por trás de todos esses medos, um cansaço antigo, o cansaço de carregar uma vida que não espelhava mais aquilo que ele um dia sonhou ser. Quando percebeu isso, não fugiu. Ele apenas respirou fundo, como quem aceita finalmente entrar no próprio deserto sem lutar contra ele. Jesus muitas vezes guiou pessoas para lugares silenciosos, não para puni-las, mas para revelar o que o barulho da rotina tenta esconder. O deserto é o lugar onde a voz de Deus não compete com outras vozes. É onde a verdade mais simples, aquela que ele evitou por tantos anos, se torna inevitável. E foi ali que ele entendeu. A transformação não é um movimento brusco. Começa com a coragem de permanecer onde dói até que a dor perca o controle. O homem apoiou as mãos na mesa, sentindo a textura áspera da madeira. Deslizou os dedos sobre os riscos antigos, imaginando quantas conversas, quantos sonhos e quantas desistências haviam acontecido naquele mesmo espaço. A mesa era como sua alma, marcada, usada, cheia de histórias que ainda doíam, mas também firme, ainda capaz de suportar peso, ainda útil, ainda viva. Ele sorriu de leve, quase imperceptivelmente, ao perceber essa metáfora. Deus fala através de detalhes. Foi então que um pensamento sutil surgiu, suave como o primeiro raio da manhã. Talvez eu não precise saber tudo agora. Talvez eu só precise ficar aqui. Não era uma solução. Era um ponto de repouso, um descanso no meio do deserto. E naquele instante, ele experimentou algo que não sentia há muito tempo:
presença. Não uma presença barulhenta, milagrosa, mas uma companhia silenciosa que abraçava sua vulnerabilidade. O tipo de presença que Jesus oferecia a quem chegava ao limite. O deserto continuava ali, mas pela primeira vez, ele não estava sozinho dentro dele, e isso mudou tudo, mesmo que de forma quase invisível. O deserto não terminou, ele ainda estava ali, silencioso, amplo, desafiante, mas algo novo começava a nascer no centro daquele vazio. Não era uma convicção completa, nem uma revelação brilhante. Era menor, quase imperceptível, como a primeira brasa que se forma antes de virar fogo. A fé, quando nasce de verdade, nunca chega com estrondo. Ela começa como um sopro tão leve que só quem está atento consegue perceber que veio de Deus. Enquanto a madrugada se aproximava, a casa assumiu um tom mais azul, mais frio. A luz da cozinha parecia cansada, espalhando sombras suaves pela parede. A chuva tinha parado quase completamente, restando apenas um cheiro fresco que preenchia o ar. O cheiro que vem depois da tempestade, quando o mundo parece ter tomado banho e a alma sente que pode se limpar também. Ele inspirou esse ar profundamente, como se o corpo inteiro tentasse memorizar aquela sensação. E nesse gesto simples, um pensamento brotou. E se eu tentasse mais uma vez? Não era otimismo barato, não era negação da dor. Era apenas a percepção de que dentro dele ainda existia uma chama, pequena, tímida, mas viva. O tipo de chama que Deus nunca deixa apagar completamente. Ele encostou a mão na Bíblia de novo, mas dessa vez não apenas tocou. Ele a fechou devagar, como quem assume um compromisso silencioso, não porque tivesse encontrado respostas, mas porque entendeu que a jornada não começa quando tudo fica claro. Começa quando o coração decide dar o primeiro passo, mesmo no escuro. Jesus compreendia esse momento com perfeição. A fé não nasce quando você vê. Nasce quando você percebe que não pode mais depender apenas de si mesmo. É o instante em que a alma suspira. Um suspiro que se confunde com entrega. E naquele suspiro, ele percebeu que não precisava ter um plano completo. Só precisava ter uma direção. Um único movimento na direção certa. O ambiente ao redor parecia participar desse despertar suave. O som distante de água escorrendo pelo telhado continuava, porém mais lento, mais espaçado, como se o próprio céu estivesse descansando depois da chuva. A brisa que entrava pela janela trouxe um frio leve, tocando a pele de um jeito que lembrava mãos que acordam uma criança, sem assustá-la. Ele fechou os olhos e deixou esse frio acariciar o rosto. Era apenas ar, mas parecia graça. Foi então que ele fez algo que não fazia há anos. Falou com Deus, não uma oração formal, decorada, não buscou palavras bonitas, ele apenas sussurrou quase sem som. Senhor, me ajuda. 3 palavras, 3 sílabas que carregavam a dor, o medo e o desejo de mudança. E foi justamente essa simplicidade que fez aquele momento se tornar sagrado. A fé não começou quando ele abriu a Bíblia. Começou quando reconheceu que não podia seguir sozinho. E, curiosamente, ao dizer aquele pedido, ele sentiu algo que não esperava. Não uma resposta imediata, mas um alívio. Como se alguém tivesse tirado um peso mínimo do seu peito. Uma pequena parte, o suficiente para ele respirar um pouco mais fundo. O suficiente para acreditar que Deus realmente estava ouvindo. Não porque ele era forte, mas porque estava fraco demais para continuar carregando tudo sozinho. A fé que nasceu ali não tinha forma nem estratégia. Era apenas a decisão íntima de não desistir. A decisão de tentar mais uma vez, mesmo sentindo medo. E esse tipo de fé, pequena, humilde, frágil, é exatamente o tipo que Jesus sempre acolheu com mais ternura. No deserto interior, a alma finalmente respirou. E quando uma alma respira, Deus se aproxima.
O pedido que ele fez, tão simples, tão frágil, ecoou por dentro mais do que ele imaginava. Senhor, me ajuda. Não havia exigência, não havia roteiro, não havia garantias. Era apenas um pedido sincero, nascido do ponto mais vulnerável do seu ser. E é exatamente nesses lugares silenciosos que a providência entra. Não como espetáculo, mas como presença. Não como solução imediata, mas como direção. Deus raramente começa com fogo. Ele começa com um fio de luz. Ainda era madrugada quando o cansaço começou a pesar nos seus ombros. Ele encostou o rosto nas mãos e respirou fundo, permitindo-se sentir a exaustão acumulada de anos. A mente estava lenta e os pensamentos vinham como ondas longas, preguiçosas, misturando memórias com sensações. Mas em meio a esse torpor, algo aconteceu. Algo tão simples que qualquer pessoa distraída chamaria de coincidência. O celular, deixado ao lado da Bíblia fechada, acendeu sozinho quando a tela recebeu uma notificação. Não era uma mensagem de alguém conhecido, nem um lembrete urgente. Era apenas um vídeo curto, recomendado, daqueles que aparecem sem intenção. Mas o título estava ali, brilhando na escuridão suave da cozinha. Deus ainda escreve novos começos. Ele não clicou. Apenas olhou para aquelas palavras, e naquele instante parecia que elas tinham sido escritas exclusivamente para ele. O coração dele teve uma reação curiosa. Não um salto, não uma emoção forte, mas um reconhecimento. Como quando alguém chama seu nome num lugar lotado. Como se algo dentro dissesse, é disso que você precisava ouvir. E foi assim, sem barulho, sem pregação, que a providência entrou. Uma frase, apenas uma frase. Mas foi o suficiente para mover um grão de esperança de um lado para outro dentro do peito. E quando esse grão se move, tudo muda. A casa, ainda iluminada apenas pela lâmpada amarela e pela luz azul do celular, parecia respirar junto com ele. A chuva tinha cessado por completo, deixando no ar aquele cheiro úmido, limpo, que lembra início. A brisa que entrava era fria, mas não gelada. Tinha a temperatura exata para despertar e não para ferir. Ele levantou os olhos como quem percebe algo familiar num lugar inesperado. Nada extraordinário havia acontecido. E ainda assim, tudo estava diferente. Jesus compreendia essa lógica divina. Ele sabia que muitos milagres não estão na força, mas na sutileza. Não estão no extraordinário, mas no ordinário iluminado. Cristo costumava transformar pequenas coisas em sinais. Um toque na orla da veste, 5 pães, um olhar silencioso, um convite para caminhar. Ele sabia que o coração humano aprende mais com gestos discretos do que com trovões. E naquela madrugada, o gesto foi aquele. Uma frase acesa, um lembrete sussurrado pela vida. Ele se recostou na cadeira e deixou que essa percepção se espalhasse devagar. O som suave de gotas remanescentes escorrendo da calha marcava o tempo como um metrônomo da paz. A textura do ar parecia mais leve, e até a madeira da mesa, fria ao toque, transmitia uma sensação de estabilidade, como se dissesse, ainda há base. A providência não mudou sua vida imediatamente, mas mudou sua postura. Ele passou de sobrevivente a buscador. De alguém preso ao passado a alguém disposto a tentar. E isso por si só é um milagre. O primeiro de muitos. Um milagre que ninguém veria de fora, mas que Deus via claramente. Um recomeço nascendo no núcleo silencioso da alma. Ele olhou para a Bíblia novamente, colocou a mão sobre ela e disse apenas, obrigado. Foi a primeira gratidão sincera que saiu de sua boca em muito tempo. E essa gratidão, ainda pequena, abriu um espaço interior que nunca mais seria fechado. A gratidão que escorregou dos lábios dele, tão curta, tão simples, parecia ter aberto uma porta invisível dentro da casa. Não uma porta física, mas uma passagem silenciosa por onde algo profundo começou a entrar.
Era madrugada avançada, o tipo de hora em que o mundo parece suspenso entre vigília e sonho, quando até os sons têm um peso diferente. E foi nesse intervalo delicado que ele percebeu algo que não sentia há anos: presença. Não havia luz extraordinária, não havia visão celestial, nem estremecimento. Era uma presença suave, quase tímida, como quando alguém entra num quarto com cuidado, para não acordar quem está dormindo. A cozinha permaneceu igual. A lâmpada amarela, as sombras alongadas, o cheiro leve de chuva, mas o ar parecia mais denso, mais cheio, como se fosse possível tocá-lo. Ele inspirou devagar, e aquela presença parecia entrar junto com o ar, descendo para lugares onde a alma guarda o que nunca foi dito em voz alta. Um calor suave começou a se espalhar pelo peito dele. Começou pequeno, como uma brasa que se acende, mas foi crescendo, expandindo-se para os ombros, para as costas, depois para os braços. Era um calor sem fogo, sem queimar. Apenas aquecia, um consolo que ocupava espaços que a dor deixara vazios. Ele abaixou a cabeça, não chorando, mas respirando profundamente, como quem se rende a algo maior, mais terno, mais fiel. E naquele abaixar de cabeça, Jesus estava presente, não como ideia, mas como companhia. Do lado de fora, o silêncio da rua era cortado apenas pelo som eventual de gotas caindo das árvores. Um vento leve empurrou a cortina para dentro, tocando sua mão como se fosse um gesto. Ele sentiu a textura fria da brisa misturar-se com o calor no peito, criando uma combinação paradoxal, mas harmoniosa. Frio por fora, calor por dentro. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, antes que você peça, antes que você entenda, antes que você mude, eu estou aqui. Ele levantou os olhos devagar e por um instante tudo pareceu mais nítido. A mesa marcada, a xícara de café esquecida, a Bíblia fechada sob sua mão. Nada havia mudado no cenário, e ainda assim, tudo parecia diferente. Como quando você volta a enxergar depois de muito tempo com os olhos cansados. Não era uma visão milagrosa, mas uma clareza. Era como se cada objeto dissesse: sua vida pode ser reorganizada, nada está totalmente perdido. Jesus compreendia o valor desse instante. Ele sabia que o coração humano precisa experimentar a presença antes de mudar a rota. A transformação não acontece por obrigação, acontece quando o amor toca o que estava duro, quando a luz encontra o canto que a pessoa pensou que Deus havia esquecido. Ele encostou as costas na cadeira e deixou o corpo relaxar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não precisava lutar sozinho contra sua própria história. O calor no peito aumentou de forma tão natural que parecia vir dele, mas não vinha. Era dado, era presente, era graça. Não havia explicação lógica, apenas a sensação de ser visto, conhecido, acolhido. E nesse clímax silencioso, tudo ficou claro. Jesus nunca pediu que ele aceitasse a vida como estava, porque o amor de Deus não se acomoda àquilo que machuca seus filhos. O amor sempre move, sempre altera, sempre transforma, e ele estava ali para isso. Para começar com delicadeza, o processo que aquele homem tentou iniciar sozinho tantas vezes. Com a mão ainda sobre a Bíblia, ele fechou os olhos, não orou, não pediu mais nada. Apenas deixou a presença envolvê-lo como um cobertor que encontra o corpo exausto no fim da noite. E foi ali, nesse encontro calmo, que sua vida mudou sem que ele percebesse exatamente quando. A presença ainda o envolvia quando ele abriu os olhos, mas algo dentro dele já havia se modificado de forma irreversível. Não era euforia, não era vitória, não era clareza completa. Era algo mais profundo e mais raro. Aceitação. Não a aceitação que se confunde com rendição ao sofrimento, mas aquela outra, a aceitação que abre espaço para o recomeço.
A aceitação de que a vida, mesmo marcada, ainda pode ser reconstruída com as próprias mãos e com a ajuda silenciosa de Deus. Ele ficou ali, sentado, observando a cozinha como se a visse pela primeira vez. A xícara de café frio, a toalha um pouco amassada, a luz suave refletindo na superfície da mesa. Tudo parecia carregar uma mensagem discreta. É daqui que você começa. Não de um futuro idealizado, não de um passado perdido, mas exatamente deste ponto simples, humilde, imperfeito. E essa percepção não veio como um raciocínio lógico. Veio como um respirar diferente, mais livre, mais profundo, como se o ar que entrava nos pulmões estivesse empurrando para fora tudo o que ele acreditou ser definitivo. O medo de falhar, o peso de escolhas antigas, a vergonha de não ter conseguido ser quem prometeu a si mesmo que seria. Ele apoiou as duas mãos na mesa e sentiu a textura da madeira novamente, só que dessa vez não a associou às marcas do passado. A madeira parecia firme, parecia segura, algo que poderia sustentá-lo enquanto se levantasse para viver o que viesse depois. E foi nesse detalhe simples que ele percebeu. Recomeçar não exige força total. Exige apenas firmeza suficiente para dar o primeiro passo. Lá fora, o céu começava a clarear. Um azul tímido surgia entre as nuvens, como quem pede licença ao resto da noite. Os pássaros ainda não cantavam, mas havia uma vibração no ar que sempre antecede o amanhecer. O tipo de vibração que anuncia que algo novo está chegando, mesmo que devagar. Ele respirou fundo novamente e o cheiro de terra molhada parecia entrar direto no coração, acordando partes dele que estavam adormecidas. Jesus entendia essa experiência. Ele sabia que o recomeço verdadeiro não nasce quando o problema se resolve, mas quando a alma percebe que não está mais sozinha dentro do problema. A presença que tocou o peito dele não tirou sua história, mas abriu espaço para uma leitura nova dela. Cada dor ganhou outro sentido. Cada falha, outro peso. Cada memória, outra luz. Ele passou a mão pelo rosto, como quem remove poeira invisível. Era um gesto simples, mas dentro dele tinha significado. Ele estava limpando o terreno, preparando o coração. E pela primeira vez, não havia expectativa de rapidez. Ele não precisava mudar tudo naquele amanhecer. Só precisava não fugir mais de si mesmo. A Bíblia, ainda sob sua mão, parecia mais pesada, não no toque, mas no significado. Era como se aquelas páginas fechadas carregassem possibilidades, direções, sementes. Ele não abriu. Não ainda. Porque o que Deus estava fazendo ali dentro não era aula, era cura. E ele sabia. Quando abrisse aquelas páginas, seria como quem abre uma porta para a própria transformação. Com o corpo cansado, mas com o espírito desperto, ele olhou pela janela e pensou: talvez eu consiga. 3 palavras simples, 3 palavras que carregavam uma mudança que ninguém lá fora perceberia, mas o céu inteiro testemunhava. E foi nesse momento, nessa mistura de silêncio, amanhecer e coragem, que ele entendeu em profundidade. Jesus nunca disse para aceitar tudo como está, porque o amor divino sempre empurra a vida a florescer de novo, mesmo entre as ruínas. O coração dele, enfim, aceitou isso. E ao aceitar, começou a recomeçar. O amanhecer já se insinuava pelas frestas da janela quando ele percebeu que algo precioso estava acontecendo dentro dele. Não era uma mudança barulhenta. Não era uma decisão impulsiva. Era uma entrega. Uma entrega tão suave que, se tivesse acontecido ontem, ele talvez nem percebesse. Mas hoje ele conseguia sentir. Porque tudo dentro dele estava mais desperto, mais sensível, mais receptivo. A presença que o acompanhou durante a madrugada não havia ido embora. Estava ali, como um fundo silencioso que dava peso e sentido a cada respiração.
E foi nessa presença que ele encontrou coragem para fazer o que evitou por anos: olhar para a vida com honestidade, sem desculpas, sem defesas, sem medo do que descobriria. Não para julgá-la, mas para entregá-la. A verdade não o esmagava mais. Ela o libertava. A cozinha permanecia igual. A xícara, a mesa marcada, a toalha torta, o celular ao lado da Bíblia. Mas agora, tudo parecia carregar uma espécie de luz interna, não uma luz visível aos olhos, mas uma luz que se acende quando o coração entende que não está mais lutando sozinho. A madeira da mesa, antes fria, parecia transmitir estabilidade. O ar úmido que entrava pela janela funcionava como um lembrete da noite que passou. O leve cantar de um pássaro distante anunciava que o dia começava. Pequenos sinais, mas suficientes para dizer: existe um caminho à sua frente. Ele tocou a Bíblia novamente, desta vez com mais firmeza. Não como quem busca respostas imediatas, mas como quem aceita iniciar uma jornada. Um gesto simples, mas simbólico. Ele estava disposto a caminhar, mesmo devagar, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, porque agora entendia que a transformação não depende da força que ele ainda não tem. Depende da entrega que finalmente decidiu fazer. Jesus compreendia esse tipo de entrega melhor do que ninguém. Ele sabia que o maior milagre não é a cura instantânea, mas o coração que decide confiar, mesmo sem ver tudo. O mestre sabia que a mudança verdadeira não acontece quando a dor some, mas quando a pessoa percebe que pode entregá-la a alguém maior. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Aquele homem, depois de anos, colocou a própria vida nas mãos de Deus com um simples "eu estou disposto". O ambiente parecia acompanhar esse gesto. O ar ficou mais leve. A madrugada cedeu espaço para um raio suave de luz que tocava a parede da cozinha com uma delicadeza quase humana. O cheiro de chuva ainda habitava o espaço, misturado agora com o odor sutil de manhã nova. Ele inspirou profundamente e sentiu o peito se expandir como nunca. Não era apenas ar, era alívio, era esperança, era fé respirando. Ele pousou a mão sobre o coração e sentiu o calor suave que havia começado na madrugada ainda presente. Não era emoção passageira, era presença. Ele fechou os olhos e, sem planejar, sem pensar, sem moldar palavras, sussurrou: "Senhor, eu confio". E foi nesse sussurro que a transformação se completou, porque confiar é o fim da resistência. Confiar é o início da vida nova. Agora, se puder, feche os olhos por um instante, respire devagar, sinta o peso que sai, o espaço que se abre, a paz que entra. Oração. Senhor, obrigado por permanecer ao meu lado, mesmo quando eu me perdi dentro de mim. Obrigado por tocar meu coração no silêncio, por me lembrar que ainda é possível recomeçar. Por me ensinar que a vida não precisa ser aceita como está quando tu estás disposto a renová-la. Eu te entrego minhas dores, meus medos, minhas falhas e meus caminhos. Guia meus passos com tua luz suave. Dá-me coragem para transformar o que precisa mudar e paz para confiar no teu tempo. Que a tua presença continue a me cercar, me curar e me conduzir para o futuro que preparaste. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé: eu escolho pensar segundo o céu.